Depois, nós temos o gráfico de caixa, e a ideia do gráfico de caixa é que seja também uma ferramenta de visualização de distribuição, onde o que a gente quer enxergar é justamente aqueles valores do primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Então, isso aqui forma a minha caixa, né? Então, aqui eu tenho como a minha variável alvo varia em termos de distribuição. E aqui, nas faixas que eu coloco, é o, aqui no caso é o terceiro quartil mais 1,5 a distância entre quartis, e o primeiro quartil menos a distância 1,5 entre quartis. E a ideia é que eu tenha, esse é o grosso da minha distribuição, isso é onde está 50% dos meus pontos de dados. Isso é onde está o centro da minha distribuição, que é a mediana. E essas seriam as faixas de valores aceitáveis, dado essas características da minha distribuição. E os pontos que são representados aqui são os outliers, são os caras que estão fora das minhas faixas de valor aceitável. Então ele me permite identificar como é a minha distribuição e também identificar outliers dela. E aí a gente tem a suavização do gráfico de caixa, que é o gráfico de violino. Então você veja que a caixa aqui ela passou a ser representada como essa linha, essa caixinha aqui, e o ponto no centro, que é a mediana. Então eu tenho, de novo, meu quartil, meu limite superior, meu limite inferior, meus quartis, minha mediana, tudo aqui, nessas linhas. Só que eu tenho aqui a minha distribuição como se fosse um histograma, só que já suavizado por uma estimativa de Kernel. Então aqui não só eu consigo identificar os meus outliers e as principais características da minha distribuição, mas eu também consigo visualizar como é a distribuição em si, né? Então aqui, por exemplo, eu estou vendo que a média provavelmente está por aqui e a mediana está um pouco deslocada, porque essa distribuição ela tem uma cauda longa para esses valores superiores, né? Ela é bem mais concentrada aqui nos valores inferiores. E na verdade isso é o caso para todos esses caras aqui. Então o gráfico de violino ele te dá informações adicionais em cima do gráfico de caixa. Daí nós temos o gráfico de mapa de árvore, e a ideia do gráfico do mapa de árvore é mostrar partes pelo todo. Então eu tenho, pensa no gráfico de pizza, né, que eu tinha um círculo e o preenchimento desse círculo. O mapa de árvore, ele tem um quadrado e o preenchimento desse quadrado. Só que a ideia do gráfico de árvore, do mapa de árvore, desculpa, é que as caixas mais representativas tenham uma cor diferente. Então, geralmente, eu aplico um mapa de cores também aqui. E as partes mais representativas ganham destaque e são jogadas aqui para a esquerda, porque a gente lê gráficos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, eu consigo saber que esse é o mais, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto, esse é o sétimo, e assim vai. Então, eu identifico o ranking de representatividade e a representatividade total no todo, ao mesmo tempo. E esse seria o mapa de árvore. Só que o mapa de árvore também pode ser dividido em subcategorias. Então, que seria o mapa de árvore categorizado. Então, não só eu sei da representatividade das subcategorias numa categoria principal, mas eu também tenho ideia de como a categoria principal, qual é a representatividade da categoria principal no meu todo. Então, eu consigo ter também essa segunda derivada do entendimento do meu gráfico. E aí não vale a pena, apesar de ser possível, você colocar 3, 4 categorias, porque aí começa a ficar com divisões muito, muito grandes. Daí nós temos os gráficos geográficos, e a ideia dos gráficos geográficos é simplesmente representar uma interface, numa interface de mapa, alguma variável de interesse. Então a gente tem os gráficos de curva de nível, como é o caso aqui, que a gente pode utilizar para, por exemplo, verificar a concentração de população, ou se eu tenho várias lojas, eu posso olhar a concentração de lojas, ou num gráfico de mapa de calor, a gente poderia utilizar para ver a dispersão das escolas do país, alguma coisa nesse sentido.
de curva de nível, ou poderia olhar para o curva de nível do IDEB, também poderia ser uma alternativa, mas a ideia é pegar e plotar a concentração dos valores de uma variável numa região geográfica. Daí tem o mapa de calor, que aqui as curvas de nível elas têm meio que uma, uma superfície fluida, ela não tem uma maneira ou um polígono definido, um shape definido, uma forma definida para ela. No caso do mapa de calor, é como se eu estivesse olhando aqui, vamos supor que isso seja um estado, e aqui são os polígonos que representam cada cidade. Então, eu estou representando para cada cidade, por exemplo, para cada subgeografia de uma geografia completa, né, a intensidade de uma determinada variável. Depois, eu tenho o mapa de pinos, e a ideia do mapa de pinos é que eu justamente coloque a localização do lat long de cada ponto que eu tenho para representar nos meus dados. E aqui poderia ser, por exemplo, aqui talvez seja o bairro, ou o número de domicílios, ou da onde vêm as pessoas, alguma coisa assim, mas essencialmente me permite identificar onde está cada ponto que eu quero avaliar. Depois, a gente tem o que seria o Quad Tree, que é esse cara aqui, cuja ideia é, às vezes, o polígono é diferente, é difícil de você entender. Ou, às vezes, o polígono ele pode não ser muito representativo. A ideia do gráfico do Quad Tree é simplificar esse gráfico com as geografias bem definidas no mapa de calor e passar a representar elas como quadrados. E aí, ao representar ela como quadrados, você consegue ver regiões de concentração de uma maneira mais simples. Então, a ideia é simplificar o mapa de calor quando você não tem necessariamente uma necessidade de ter uma distribuição perfeita dos polígonos. Quando seu interesse é muito mais olhar para a distribuição do todo do que a distribuição das partes que compõem o todo. Depois, nós temos o mapa de bolhas, e aí a ideia do mapa de bolhas é como o mapa de pinos, em que a gente representa cada ponto da minha distribuição como um ponto de lat long aqui, mas, assim como o gráfico de dispersão para o gráfico de bolhas, a gente tem uma segunda dimensão aqui sendo aplicada, que muda o raio dessa bolha. E aí, quanto maior o raio da bolha, maior é o valor de uma determinada variável alvo que eu estou olhando aqui. E aí, bolhas maiores me permitem identificar determinados locais de alta distribuição de alguma variável alvo. Uma derivada do mapa de bolha é o mapa de cartograma. E a ideia do mapa de cartograma é que, ao invés de eu ter bolhas, eu tenho polígonos, como é o caso do mapa de calor, que representa cada geografia. Aqui, no caso, cada polígono é um estado nos Estados Unidos. Só que esse polígono ele vai ser redimensionado de acordo com uma intensidade de uma variável. Então, aqui a gente tem Califórnia sendo quase que totalmente preenchido e o Texas sendo razoavelmente preenchido. E os outros estados sendo muito pouco preenchidos, tanto é que você vê essas descontinuidades no mapa dos Estados Unidos. E aí, por conta vendo essas descontinuidades, você sabe que Califórnia e Texas são os mais representativos dessa variável alvo que determina o preenchimento total do polígono daquela geografia. E por fim, a gente tem os gráficos de Sankey, cuja ideia dos gráficos de Sankey, aqui tudo, a gente olhou quase que a distribuição ou a intensidade de uma variável pela geografia. No caso do Sankey, a gente está olhando a intensidade de rotas. Né? Então, a gente está olhando qual a intensidade entre dois pontos geográficos do meu mapa. Então, isso poderia ser, por exemplo, para aplicações de logística. Né? Quanto de carga viaja entre esses dois pontos do país aqui, para uma empresa qualquer. Né? Então, o gráfico de Sankey me permite ver essas intensidades como cores e como também a grossura do traçado
de cada uma das rotas.